Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta noite de terça-feira. Hoje é dia 2 de abril, né? Estamos começando mais um Café com Fé e você é o nosso convidado todo especial para fazer parte desse programa, para se inscrever lá no YouTube. Eu peço para você que sempre nos assiste, sempre está conosco, nos assista ali no YouTube, no Facebook, no Instagram, e vá lá no YouTube e se inscreva no nosso canal Café com Fé com o pastor João Pinheiro. Como você sabe, toda semana temos uma entrevista muito especial e hoje não é diferente, né? Temos aqui um amigo, um irmão, um pastor, que nós conhecemos há um tempo atrás, um amigo que se aproximou de nós e tem sido bênção em nossas vidas. Eu queria apresentar para vocês, para uma conversa aqui, um bate-papo. Ele irá falar um pouco da sua vida ministerial, do seu testemunho, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Está conosco aqui o pastor Sérgio Vieira. É um prazer muito grande de estar recebendo o senhor aqui, pastor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Boa noite, a graça e a paz. Amém. Para nós é uma honra poder compartilhar esse momento tão maravilhoso de estar junto, né? Como irmão, de comunhar com a mesma fé e nesta caminhada com o Senhor. Amém. Glória a Deus. É um prazer também estar a esposa aqui do pastor Sérgio. E a irmã Lia. A irmã Lia, seja bem-vinda aqui no nosso meio. Minha esposa também, pastora Simone, está nos ajudando ali na técnica, né? Na filmagem, tirando foto, preparando aí para daqui a pouco jogar no YouTube, no Facebook e no Instagram, TikTok, aonde quer que nós sejamos recebidos, nós estaremos lá para abençoar a tua vida. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus aqui antes de começar esse bate-papo aqui bem abençoado com o pastor Sérgio, no livro de Salmos. É um salmo que eu amo, esse salmo, inclusive é um cântico, né? É um cântico aos filhos de Corá. Ele fala assim, Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa e louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja a força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Que salmo maravilhoso, hein, meu pastor? Prazer recebê-lo aqui conosco, nessa terça-feira. E nós vamos aqui, eu quero apresentar o pastor Sérgio, pastor. Eu quero que ele mesmo se apresente aqui para que você possa conhecê-lo um pouquinho mais. Pastor Sérgio, fique à vontade. Primeiramente, boa noite a todos vocês que nos ouvem, né? Neste momento tão especial. É uma maneira a qual nós podemos usar da tecnologia que temos hoje, né? Eu creio que se o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores que existiu nessa terra, ele pudesse ter toda essa tecnologia hoje, com toda certeza ele poderia alcançar muito mais pessoas do que ele alcançou, né? O próprio Billy Graham, que foi um dos grandes pastores que passou nesta terra, ele precisava viajar às vezes no mesmo dia, né, de supersônico, para poder alcançar continentes, né? E certa vez alguém questionou do Billy Graham se tudo isso que ele estava fazendo não era um exagero, porque na época dos apóstolos eles andavam a pé, andavam a camelo. E o Billy Graham falou assim: olha, se você me der um camelo que me leve de um continente para outro, eu não tenho problema nenhum em usar um camelo. Mas o que eu tenho hoje são os supersônicos, né? Então eu creio assim que Deus ele nos dá a capacidade intelectual, ele nos dá a humildade, principalmente a humildade a qual nós precisamos ter, para que essa palavra ela possa romper barreiras, né? Chegar em corações endurecidos, né? Eu sou o pastor Sérgio da Ceia do Galileia,
né? Tenho o meu bispo, meu mentor espiritual, que é o bispo Raimundo Marques. Inclusive, quero aproveitar aqui e mandar um abraço ao pastor Raimundo Marques, um beijo no seu coração, lhe amo, tá bom? É um prazer ter aqui o seu amigo, o seu obreiro aqui juntamente conosco. Amém. E também muitos amigos que nos assistem hoje, né? Quero mandar um abraço para o bispo Clécio, que nos assiste agora, neste momento, né? A minha liderança que se faz presente, pastor Everton, pastora Paula, pastor Sebastião, pastora Semilda, o irmão Ranço, o irmão Manuela, todos aqueles que estão nesse momento, né? O Levita Alex, a sua esposa, né? Josiane, são tantos que nesse momento, né? Estão dedicando um tempo para nos ouvir a palavra de Deus, o obreiro Ari, Celiane, né? Tantos que por aí estão agora nesse momento, né? Tantos obreiros aprovados, tempo, né? Isso. E muitos amigos que temos, né? Que nessa caminhada que nós fizemos, né? O senhor me perguntava ainda há pouco, né? Qual foi a trajetória do ministério, né? Nós vamos chegar lá, não fale agora. Sim. Não, que é para nós deixarmos aí um pouco de surpresa. Tá eu certo. quero iniciar aqui assim, fazendo a seguinte pergunta ao pastor Sérgio. O senhor nasceu num lar evangélico já? A família já era evangélica? Não. Não, né? Com quantos anos o pastor Sérgio conheceu Jesus e quem era o pastor Sérgio até a chegada de Jesus na sua vida? Eu tomei minha decisão com o Senhor na idade de 33 anos, né? Hoje eu tenho 56 anos de idade, então nós temos uma trajetória desde o momento que eu tomei uma decisão de estar na presença do Senhor. De lá para cá eu nunca me desviei, de lá para cá eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor, e a gente tem prezado porque a gente sabe de onde a gente saiu. É um homem de um coração endurecido, né? E o senhor tinha um coração duro, pastor? Sim, porque quando você não conhece a Deus, você é cheio de particularidades, né? Você, na grande maioria das vezes, você caminha na força do seu braço. Verdade. E é muito difícil alguém se converter se não for para a ação do Espírito Santo de Deus. Só Ele que pode convencer o homem do pecado e do juízo. É verdade. Então o senhor conheceu Jesus com 33 anos de idade. Até aí o senhor tinha outra religião, o senhor participava de outros grupos de evangélico, de católico, espírita? Durante um período da minha infância, eu participei da Igreja Católica, né? Eu morava no bairro de São Raimundo, eu na idade de 12 anos, eu fui escoteiro, do grupo escoteiro Padre Liberman, e lá os escoteiros faziam parte da Igreja Católica, lá do bairro de São Raimundo. E foi lá que eu fiz a primeira comunhão, era lá que a gente tinha nossas atividades, né? A gente, na época... Era um católico praticante mesmo, né? Eu não vou dizer que eu era praticante, mas eu tinha uma disponibilidade de ajudar os eventos da Igreja Católica. Claro, a gente participava os domingos da missa, né? Que a gente se encontrava lá e tinha as nossas reuniões. E foi um momento assim único, porque hoje, é o que é interessante, pastor João, a gente montou um grupo de escoteiros de 40 anos atrás. Então nós temos um grupo seleto de ex-escoteiros e, para nossa surpresa, a grande maioria deles são pastores. Que bênção, que maravilha. Isso para a gente é um momento de alegria, né? Porque a gente está planejando aí fazer um acampamento com esses pastores, alguns são apóstolos, para nós nos relembrarmos dos momentos da nossa infância que foi tão significativo na nossa caminhada, né? E depois que nós nos convertemos, nós temos, é claro, uma nova história, né? A qual o Senhor, Ele tem a cada dia nos dado graça para andar no caminho do Senhor. Amém. Eu também, nós temos esse grupo de pastores que está conosco, meus irmãos, aí fazendo a obra de Deus nas ruas, nas áreas vermelhas, nas bocas de fumo. Esse grupo de obreiros que estão de pastores, deixa eu ver se eu me lembro aqui, o Antônio, o pastor Roberto, pastor Erivelton, né, pastor Márcio, pastora Vânia, são vários pastores que estão conosco, são pessoas das antigas, né? Sim. E a maioria deles são pessoas da onde nós nos convertemos, que foi no Evangelho Quadrangular. Né? Eu sou de raiz quadrangular, né? Me converti em 92 com o pastor J. Gomes, né? Pastor José Gomes de Almeida, que foi o nosso paizão. E esse grupo, depois de mais de 30 anos, se reencontrou e estamos hoje fazendo a obra de Deus junto. Muito bom esse reencontro, né, pastor? Quando a gente se encontra com os amigos.
eu também me converti no Evangelho Quadrangular, na Cidade Nova, né? O meu primeiro pastor foi o pastor Ivan Hilário, a qual eu tenho uma gratidão muito grande, porque ele não desistiu de mim no momento que eu comecei a ir para a igreja. Para você ter uma ideia, o meu batismo foi, eu poderia ter me batizado num riacho, no rio, mas pela dureza do meu coração, eu sempre disse, não, agora não é o momento. E no momento que eu me converti, eu tive de me batizar numa piscina, né? Lá em frente da igreja, porque no momento que era para me batizar, eu não queria. Então, Aqui na Cidade Nova. na Cidade Nova. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito difícil. E no momento que eu me converti, no mesmo ano que eu me converti, eu passei a ter sede de Deus. Então, eu fui fazer um seminário, né? Fazer faculdade batista de teologia. Eu fiz 4 anos de teologia na faculdade batista, cheguei da Nelson, né? E lá foram 4 anos assim primorosos da minha vida, ao qual eu tive a oportunidade de conhecer muitos pastores, né? Muitos amigos ali nós fizemos, e eu tenho um pouco de raiz batista também. Embora sendo de uma igreja quadrangular, do meio pentecostal, eu acabei adquirindo um pouco de um equilíbrio entre o pentecostalismo e o tradicionalismo. De maneira que hoje eu entendo que o meu ministério é muito mais para ensino do que aquelas mensagens emocionais, aquela pregação em que você consegue de alguma maneira animar a plateia, que às vezes nós chamamos até de plateia, né? E que as pessoas têm sede, animadores, né? Então, assim, eu sempre soube logo do início que se um dia eu tivesse um ministério, meu ministério ia ser de ensino. E relutei muito em assumir um pastorado, de estar na frente de uma obra, porque eu sempre gostei de estar nos bastidores, ajudando meu bispo, né, na caminhada, né, dando um suporte necessário, pregando numa sexta, numa terça, porque o meu bispo ele sempre teve muitos compromissos. Muito cedo ele começou a trabalhar na rede amazônica, trabalhou quase 35 anos na rede amazônica, por lá e se aposentou, e ele sempre foi uma pessoa que nos ensinou a trabalhar. Então, a grande maioria dos pastores do Bispo Raimundo, todos eles não recebem nenhum tipo de remuneração. Eles trabalham, né, no meio secular e encontram tempo para estarem nas igrejas, né? Então, assim, eu sempre fui muito reluzente de ser um pastor de tempo integral, porque eu não me via como um pastor de tempo integral. Hoje, passados os anos, né, a gente sente a necessidade de dar um tempo maior para a igreja. Com certeza. Ainda mais quando a igreja começa a crescer, nós temos essa dificuldade de dar-lhe assistência. O senhor falava a respeito do Ministério do Ensino. Depois de aí, eu já estou pastoreando, acho que há uns 25 anos também, e eu me encaixo dentro desse padrão, desse pregador aí. Alguns pastores amigos meus ligam para mim: pastor, eu vim pregar aqui numa campanha, vai ser muito fogo. Eu digo: irmão, eu não sou pregador de fogo, eu sou pregador de Bíblia, né? Então, muitos até não me convidam, né? Eu digo logo: olha, meu irmão, se você acha que eu vou chegar lá e vou derramar fogo, você está enganado, eu vou pregar Bíblia. Qual é o propósito da minha ministração? É que ao final dela o pecador esteja de joelho aqui na frente. Pode não ter língua estranha, pode não ter reteté, pode não ter nada, mas eu quero ver o pecador de joelho aqui na frente. Pastor Sérgio, o senhor ficou quantos anos, aceitou Jesus, né, com 33 anos de idade? Sim. Aí, até chegar o desejo, o senhor passou por outros cargos na igreja, de obreiro? Quando a gente entra nessa labuta de estudar e trabalhar, porque eu sempre trabalhei no distrito. Então, quem trabalha no distrito sabe que tem que acordar pelo menos 5 horas da manhã. Hoje eu tenho uma dificuldade de acordar tarde. O horário máximo que eu acordo é 6 horas da manhã, isso já extrapolando. O organismo se adaptou a isso. Então, a gente tinha uma vida muito corrida, né, de acordar cedo, trabalhar, e muitas das vezes do próprio trabalho a gente já ir para a igreja. E quando eu comecei a fazer a faculdade, a grande maioria dos pastores, dos professores, eles diziam para a gente o seguinte: olha, vocês não vão ocupar nenhum cargo de liderança na igreja de vocês, porque vocês vão ter que estudar nos finais de semana. E eu achei que aquilo aí não era uma coisa legal para mim. Então, como eu saí do trabalho cedo, eu chegava na faculdade às 18 horas e a aula só começava às 19, eu ia para a biblioteca. Então, eu tive o privilégio de poder ter estudado muitos bons livros, né? E de maneira que tudo que era trabalho, tudo que era prova, eu já estava
antecipado, de maneira que sábado e domingo era para a igreja. Então eu sempre fui usado, né? O meu pastor, os meus pastores, eles sempre me deram oportunidade. Fui professor de escola bíblica, fui superintendente de escola bíblica, em algum momento cuidei da área missionária da igreja, porque a gente era uma igreja sede, visitava as igrejas da nossa região, porque a igreja do Evangelho Quadrangular era dividida por regiões. E a gente teve o privilégio de conhecer muitas pessoas, assim também como eu tinha o livre acesso aos batistas. Fui assediado para ser um pastor batista, né? Mas a minha raiz estava na Quadrangular, porque foi lá que as pessoas me receberam, foi lá que eu recebi o primeiro amor, foi lá que eu cresci, foi lá que eu tive a oportunidade. Eu nunca me imaginei sair da igreja do Evangelho Quadrangular. Mas por motivos alheios, a gente acaba às vezes tomando decisões e algumas são da vontade de Deus e outras não. Eu creio que tudo tem um tempo determinado nessa terra para todas as coisas. Então, se hoje nós estamos caminhando numa igreja que saiu da Quadrangular, que é a Igreja Ceia, que nós chamamos de Comunidade Evangélica Internacional do Avivamento, já vamos fazer 18 anos que saímos da Quadrangular. E quando eu estudava muito sobre essa questão de eclesiologia, eu vi da onde que saíam a maioria das igrejas, né? Então, a igreja do Evangelho Quadrangular, saíram muitas igrejas. Por exemplo, a Deus de Amor, ela saiu da igreja do Evangelho Quadrangular. A igreja Paz e Vida, do pastor João Henrique Palharim, saiu da igreja do Evangelho Quadrangular. A igreja Ceia, a qual eu pertenço, saiu da igreja do Evangelho Quadrangular. Então, muitas outras que eu não vou tecer comentários aqui, de maneira que a nossa trajetória foi essa, né? Sempre ocupando cargos de liderança na igreja, porque assim o Senhor nos comissionou e nós nunca tivemos medo de assumir nada. Verdade. Meu pastor, eu tenho uma visão, eu debati um dia desses com um pastor aí na internet, aí conversava com ele, um debate, uma conversa boa a respeito disso. Ele chamou, perguntou de mim onde foi que eu me converti, eu disse que foi na Evangelho Quadrangular, e dizia, você estava onde hoje? Eu estava na Madureira ainda, né? E ele disse assim, para mim isso quem sai de uma igreja para outra é rebelde. E eu disse para ele, meu amigo, eu tenho uma visão dessa que você diz que é uma rebeldia, eu chamo de expansão do reino de Deus. Cada um dos pastores que saíram de dentro de um ministério tem uma história para contar. Foi preciso, né, com certeza, acontecer algo para que essa expansão acontecesse. Como é que eu defino isso e aonde eu tenho uma base bíblica nisso? Eu tenho uma base bíblica quando Jesus disse, olha, vocês podem ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Só até depois que vocês forem revestidos, vocês podem sair. E o que aconteceu? Jesus foi assunto ao céu e eles ficaram em Jerusalém, cheios do poder, mas não saíram para fazer aquilo que o Senhor havia determinado. O que foi que aconteceu? Deus permitiu uma grande perseguição sobre eles e eles aí foram se espalhando, foi como o Evangelho. Então, essa expansão que as pessoas chamam de rebeldia, eu chamo de expansão do reino de Deus. Eu me lembro que eu fui obreiro da Assembleia de Deus também, fui obreiro da Madureira, e uma coisa eu observo, principalmente na Assembleia de Deus, não estou aqui defamando nem falando mal, mas eu conheci centenas de diáconos que estavam sentados no banco da igreja há 30 anos e nunca tiveram a oportunidade de ser pastor e tinham um chamado pastoral. Por quê? Porque era difícil para você ter essa ascensão de chegar ao pastorado, tinha umas burocracias, algumas coisas. Então, o que foi que aconteceu? Deus olhou para esses obreiros, isso é a minha visão, né? Deus olhou para esses obreiros, eu vou repartir essa igreja no meio. Repartiu, e aqueles que eram diáconos hoje são pastores e são grandes pastores, grandes obreiros. Então eu não vejo que saiu da Quadrangular, foi para ser porque era rebelde. Não, eu vejo como uma expansão do reino de Deus. Pastor, e esse chamado pastoral para estar na frente de obra, ele já tinha dentro do seu coração? Quando foi que ele nasceu e quando que chegou esse chamado de o pastor dizer, olha Sérgio, está na hora de você assumir uma igreja? Quando foi que isso aconteceu no seu ministério? Na verdade, no ato da minha conversão, eu tive uma amiga que a gente se conhecia onde a gente morava, né? E a gente na época tinha um comércio.
E ela foi lá comigo, ela profetizou na minha vida que eu ia ser pastor e eu não era nem convertido ainda. E eu ri da cara dela porque eu disse para ela que isso jamais ia acontecer. Primeiro, Hoje só acredita que era Deus falando. sim, primeiro, eu não gostava de igreja. Segundo, eu não gostava de pastores. Então isso aí para mim era algo impossível, né? Mas assim, Deus ele tem o seu propósito, ele age da maneira que ele quer, da forma como ele quer. Ele trata de cada um de nós porque ele nos ama. Na verdade, toda a extensão do Evangelho é resumida em amor, porque Deus é amor. Então se a gente consegue se ver como uma pessoa amada por Deus, a gente consegue agora ter um pensamento diferenciado, porque é aquilo que o Romanos diz, nós precisamos passar por uma metanoia, por uma mudança de pensamento, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então eu não me via como um pastor, né? Eu não me via como um chamado. Na verdade, sempre aconteceu situações para que eu pudesse dizer sim para Deus, sempre, né? Quando o meu bispo me chamou para me pastorear uma igreja, no mês de outubro, eu disse para ele que não. E eu tive de esperar um determinado tempo, nós só fomos abrir a obra em abril. E assim, nós aprendemos que nós estamos aqui para servir uns aos outros. Verdade. E nós não precisamos querer ter medo de que alguém venha tomar o nosso lugar. Porque a gente aprende que o verdadeiro líder, a liderança, ele precisa formar pessoas melhores do que a gente. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém pregando melhor do que eu, ensinando melhor do que eu, quando alguém tem um padrão de vida melhor do que a minha. Eu fico satisfeito com isso, eu não tenho inveja, né? Coisas que às vezes a gente se entristece quando a gente vê alguém que tem toda a oportunidade no mundo e não se utiliza dessa oportunidade para fazer a obra de Deus. Até, né? Até recursos também, isso é bem verdade. Aí chegou o convite, o senhor aceitou? A gente foi meio reluzente para dar um sim para Deus, como eu falei. Mas tipo Foi assim, outubro. o senhor não acreditava nesse chamado? Na verdade, o que ocorreu foi o seguinte, foram situações que foram acontecendo que nós fomos encurralados, a gente não tinha como dizer mais não. Né? A gente passou por um processo doloroso, né? Em que a igreja ela se desfacelou porque foi colocado uma liderança, acreditando que aquela liderança seria uma liderança apropriada. E o meu bispo, por aí não ter o tempo suficiente para cuidar da igreja, ele colocou na frente um outro líder para tomar conta, né? E esse líder simplesmente ele agiu talvez por interesse próprio, talvez pela forma que ele acha que é o reino de Deus, e a igreja praticamente se desfez e o nosso bispo ficou sem igreja. E como eu tinha uma célula dessa igreja, e ele falou, para a gente não perder todo mundo, essa célula que você tem, você vai abrir uma igreja com essa célula. Eram 3 casais que nós tínhamos na célula, né? E mais alguns que agregavam. Então, o nosso bispo, ele acreditou, pediu para que eu procurasse um lugar para alugar, e ele se propôs, como sempre ele faz, de pagar durante 6 meses o aluguel. E lá nós começamos uma trajetória, né? Eu, com os meus filhos, que sempre me apoiaram, né, em tudo, a minha falecida esposa também, que agregou nisso. E a gente começou esse trabalho, que não foi um trabalho fácil, foi um trabalho de choro, foi um trabalho debaixo de oração. O início é muito difícil, né? O início você tem que querer, se permitir, né? Eu sempre digo o seguinte, quando Deus nos chama, nós temos que acreditar, independente das dificuldades. Renunciar a algumas coisas, né? Principalmente a renúncia, porque a renúncia ela faz parte desse cardápio que Deus coloca para que a gente possa se alimentar todos os dias. Eu, por exemplo, vindo de uma instituição batista, falava ainda há pouco com você, que na instituição batista você aprende a preparar o sermão dentro de uma homilética, de uma exegética, corretamente, né? Onde vai ter a introdução, desenvolvimento, a conclusão, dentro disso você vai colocar 3 tópicos, você vai colocar 3 ilustrações, aí você tem que seguir aquele critério lá. Eu até fiz isso porque nós tivemos uma disciplina e você tinha que colocar aquilo ali, você ia ser avaliado pelo que você ia pregar. Eu comecei a fazer isso, então as primeiras oportunidades que eu tive na igreja do Evangelho Quadrangular, eu comecei a fazer esse tipo de sermão, só que num determinado momento eu vi que aquilo, eu precisava me preparar, mas eu não conseguia pregar o sermão. Então assim, hoje eu tenho... Quando o senhor ia pregar, o leque se abria. O leque se abria, então hoje eu tenho assim, uma facilidade de usar aquilo que Deus já colocou no meu coração.
Ele me faz lembrar de situações. Então eu tenho uma facilidade de pregar, até porque Deus sabia das minhas limitações, né? Eu tive de me dedicar para muitas coisas e assim o tempo foi muito escasso porque para você preparar um sermão, você precisa de um tempo. Você precisa, eu digo assim, para você fazer um sermão bem feito, você precisa de no mínimo 3 horas. Né? Fora isso aí, você está se enganando. Então, eu sempre tive uma facilidade muito grande com a Bíblia, porque eu fui aprender a ler a Bíblia depois. Eu li muitos outros livros, só para depois ler a Bíblia. Muitos comentários, né? Eu me alimentava de patrísticas, né? De livros católicos. Eu me enveredei pelo mundo das heresias, procurar descobrir tudo aquilo, porque... Então, assim, quando eu fui ler a Bíblia, parece que a Bíblia estava muito clara, parece que aquilo que eu já tinha lido, a Bíblia estava me ensinando ali. Então, para mim, Deus foi muito generoso comigo, porque Ele sabia que eu não tinha essa capacidade, né, de ser como grandes pregadores. Então, é com coisas poucas que Deus vai e faz a obra. Glória a Deus. Eu vou mandar aqui um abraço aqui para os irmãos que estão conosco aí, participando. Meu pastor, e hoje o senhor está pastoreando há quanto tempo essa igreja ali na rua, na Avenida Passarinho, né? Ali, como é que se chama? A gente chama de Avenida Tenente Roxana Bonés, né? Quanto tempo o senhor está pastoreando ali, meu pastor? Na verdade, a gente iniciou o nosso trabalho aí por trás do supermercado Rodrigues. Né? Eram autos que tinha lá. A gente começou o trabalho lá em abril de 2007. De lá para cá, a gente passou mais ou menos uns 5 anos ali naquele lugar. E aí a gente sempre tentou economizar um recurso, porque a nossa ideia era de ficar no lugar que era nosso, porque a gente tinha certa dificuldade quando a gente ia fazer alguma coisa num prédio, ou um prédio não era nosso, nem sempre a gente poderia fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. E aí a gente foi para a Avenida Tenente Roxana Bonés, e na época da pandemia, né, foi um período que nós começamos a construir a igreja, e Deus foi tão maravilhoso que a gente não precisou renovar. Então faz pouco tempo que foi construído ali, né, meu pastor? Sim, nós estamos ali praticamente com 6 anos ali. 6 anos, né? 6 anos assim que a gente não tinha como vislumbrar aquilo que ia hoje ter lá. É um local próprio, né? Hoje é um local próprio, mas o terreno era um terreno assim, para quem via, a primeiro momento não acreditava. É acidentado. Era um terreno pequeno pelo preço que estava sendo cobrado, né? E para honra e glória do Senhor, Deus providenciou os recursos para que nós pudéssemos comprar. E de lá para cá, Deus tem nos honrado, né? Pessoas que às vezes nem da igreja são, e tem nos abençoado naquela obra, na construção, né? Claro que ninguém faz nada sozinho, então eu tenho um grupo de obreiros, de líderes, que tem se empenhado sempre em oração, aqueles que não podem contribuir, mas têm orado. Então, a oração é a base que rega tudo nas nossas vidas, né? É verdade. Meu pastor, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor aí, o senhor responde na lata o que vier, em cima da bucha, né? Projetos. Que projetos o pastor Sérgio tem daqui para frente, em obra de Deus? A gente sempre foi motivado pelo nosso bispo, porque tudo aquilo que a gente faz, a gente entende que a gente tem que estar abaixo de uma liderança, de uma cobertura. É necessário, né? Quando você começa a ser individualista e fazer as coisas sem prestar conta, o orgulho, a soberba, muitas coisas podem ocorrer. Então, eu sempre tentei me vacinar pro orgulho, para mim nunca me envandecer, dizendo assim, não foi eu que fiz tal coisa, tudo acontece por causa de mim, eu sou o pastor, não. Eu sou apenas um membro da igreja, mas com uma responsabilidade maior. Eu sou filho de Deus, eu sou ovelha também. Então, acima de mim, eu tenho um bispo a quem eu procuro honrar, para que eu possa seguir as diretrizes, aquilo que Deus coloca no coração dele. E o nosso bispo, ele tem assim uma motivação muito grande por expansão da obra do reino de Deus. Para ele não importa se ele iniciar uma obra aqui e se der uma infidelidade, uma infelicidade, alguém não der prosseguimento, ele tenta colocar um outro, porque o que ele quer é que aquilo se expanda, né? Nem sempre nós vamos acertar nas nossas escolhas, porque nós somos seres humanos, Com né? certeza. Em alguns momentos a gente vai ter a certeza que foi Deus, em outros momentos é o nosso coração que vai bater mais forte. Mas eu sempre tive vontade de ser um missionário no interior. Quando eu iniciei a obra, quando Deus iniciou, melhor, a obra de Deus na minha vida, que a gente estava fazendo a faculdade, eu sempre tive um desejo de ser missionário na Índia.
Depois Hoje. e depois eu descobri que a gente não precisa ir tão longe para ser um missionário, porque a obra ela pode ser feita em todos os lugares onde nós estamos, né? Quando Deus diz que nós temos que ir até os confins da terra, significa que os confins da terra é onde nós estamos plantando as nossas pernas. Então é lá que nós temos que iniciar um trabalho, mesmo que seja uma célula, a gente tem que dar início. Porque se a gente quer algo grande, a gente tem que começar no pequeno. Então assim, eu nunca me vi como um pastor de grandes multidões, eu sempre me vi um pastor que poderia colaborar e ajudar com pessoas humildes e simples. Né? Glória a Deus. Pastor, vou fazer perguntas rápidas e o senhor vai só dar só uma resposta só, para nós fazermos aqui algumas perguntas que nós conseguimos tirar da cabeça do pastor Sérgio, né? Família. Algo precioso de Deus que nós precisamos preservar. Algo precioso, tremendo, essa palavra tremenda. Arrebatamento da igreja, meu pastor. Vai acontecer a qualquer momento, no piscar de olhos. Tem que estar preparado, meu pastor. Precisa estar preparado. Deus é amor. Espírito Santo é aquele que nos consola, nos motiva, é aquele que nos dá força, é aquele que abre os nossos olhos, é aquele que tem um sentimento tão profundo que é capaz de interceder e chorar por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Pastor, se o senhor tivesse de se arrepender de algo hoje, de que seria? De nunca ter tentado fazer alguma coisa. Pastor inteligente, eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. Tipo assim, se arrepende do que não fez, né, pastor? Deveria ter sido feito, né? Sim, eu tenho assim uma consciência muito grande. Por exemplo, agora, os meus pais já estão de idade. Então hoje eu tenho assim de me dedicar para os meus pais, porque já estão numa idade, eu preciso estar com eles sempre. Então eu não queria me arrepender amanhã, hoje eu me arrependi, eu tive a oportunidade de estar com os meus pais, de proporcionar algo maravilhoso para ele, não pude. Isso eu deveria me arrepender. E esse é um dos mandamentos com promessa, do primeiro mandamento com promessa, né, pastor? Sim. Honrar pai e mãe. Sim. E o que mais nós vemos hoje são filhos desonrando pais e mães, né, e sofrendo as consequências, né? Eu queria que o nosso tempo infelizmente é curto, né? Eu queria que o senhor puxasse de dentro do coração aí uma palavra para os nossos amigos que talvez nesse momento estejam enfrentando uma dificuldade, talvez estejam enfrentando uma luta, né? Eu sei que o senhor nessa sua trajetória, o senhor já enfrentou várias guerras, várias lutas e venceu, e tem experiência o suficiente para dizer para essa pessoa o caminho para vencer é esse. Bom, meus amados irmãos e irmãs, meus amigos, líderes, pastores que nos ouvem neste momento, diante de uma caminhada que nós estamos a cada dia na presença do Senhor, porque o caminho ele é estreito e a gente tem que, de alguma maneira, abrir mão de muitas coisas. O que eu poderia dizer é aquilo que Jeremias nos adverte e nos exorta. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. De maneira que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que por algum momento da tua caminhada com Cristo você andou desesperado, você perdeu a esperança, você perdeu a fé, por algum momento você naufragou, é momento para você voltar aos caminhos do Senhor, como um filho pródigo, que outrora resolveu sair da casa do pai e ficou distante, mas pela graça de Deus ele caiu em si, se arrependeu e voltou. Porque todo aquele que se arrepende, ele encontra guarita na casa do Pai. Então não há lugar melhor do que estar na presença do Pai. Talvez você se decepcionou na tua caminhada cristã, talvez pessoas lhe enganaram nesta caminhada cristã, mas eu quero te dizer uma coisa, em todos os lugares tem pessoas boas e más. Nós estamos numa caminhada com o Senhor, e o que mais nós precisamos é buscar a face do Senhor, principalmente nesses últimos momentos em que nós estamos vivendo, que a volta do Senhor Jesus lá é iminente. Então nós precisamos estar preparados. Se por algum motivo você está com uma intriga, você está com algum problema, resolva hoje. Não durma com o problema, mas resolva o teu problema. Seja humilde, peça perdão, mesmo que você não tenha errado, mas vá lá, peça perdão. Existem algumas coisas que nós precisamos aprender na nossa caminhada. A palavra de Deus nos diz, tudo nos é lícito,
mas nem tudo nos convém. Porque, embora sendo lícito, mas eu não posso conver fazer aquilo que eu acho que é certo, porque de alguma maneira eu posso escandalizar um irmão, uma irmã, e esse irmão, essa irmã, ela possa sair dos caminhos do Senhor. E o que a gente vê é que é tão difícil trazer alguém para a presença do Senhor hoje, porque os corações estão tão endurecidos, aquilo que é certo se tornou errado, e o errado se tornou certo, valores têm sido desvirtuados da família. Então, mais do que nunca, nós temos que estar na presença do Senhor. Nesse momento, você que é pai, você que é mãe, você precisa estar junto com seus filhos, porque você não sabe o que ele está aprendendo lá na rua, nas escolas. Nem todos os professores são professores corretamente, que entendem que são pessoas que prezam a palavra de Deus. Alguns deles não, têm valores diferentes. Então, se o teu filho e a tua filha for aprender diferente na rua, e se você não está aí acompanhando, o diabo ele vai de alguma maneira desvirtuar. A gente conhece muitas famílias que estão afastadas do caminho do Senhor. Então, eu te peço, meu irmão, minha irmã, se por algum momento você se entristeceu, volte para os braços do Pai. Tiago diz que nós precisamos nos achegar a Ele. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. E o oposto também é verdadeiro. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais Deus vai ficando distante. Não porque Ele quer, mas porque eu vou ficando distante dEle. Faça como Enoque, que resolveu andar com Deus. Enoque andou tanto com Deus, mas Enoque andou tanto com Deus, meu pastor, que chegou um momento que Deus falou assim: Enoque, chega aí pra cá, tu tá tão distante aí desse mundo, vem pra cá, tu tá tão perto de mim, vem pra que cá. maravilha, né, pastor? Então eu vejo assim que é uma escolha, tudo é uma escolha. E se a gente não entende que precisa se arrepender, eu sempre falo que o Evangelho de João Batista, que foi o precursor de Jesus, ele veio para pregar o arrependimento. Arrependei-nos que é chegado o reino de Deus. Então não adianta mais esse negócio de você estar na igreja recebendo uma massagem no seu ego. Você tem que ouvir aquilo que precisa ouvir, se corrigir naquilo que precisa ouvir. Eu, como pastor, preciso me corrigir. Nós precisamos nos corrigir todos os dias. Na verdade, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos todos os dias e encontrar a misericórdia de Deus, porque o Senhor, no momento que Ele morreu, o véu do santuário se rompeu ao meio, nos dá o livre acesso a Ele todos os dias. Então é mais correto, pela manhã, agradecer a Deus, mas também no final da noite, fazer uma reflexão dos nossos atos e pedir perdão a Deus todos os dias. Porque as pessoas com mais nós falhamos são as pessoas que estão do nosso lado. São os nossos cônjuges, são os nossos filhos. E são para essas pessoas que nós não temos como mentir e enganar. Podemos usar uma máscara lá do lado de fora, mas dentro da nossa casa nós somos verdadeiramente quem nós somos. Então você, que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, ainda há tempo, volte aos caminhos do Senhor. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. O senhor estava falando aí, e eu estava me lembrando aqui do seminário que nós fizemos sábado, e um dos tópicos, né, do seminário falava justamente isso, né, a respeito da família. E tem uma pergunta lá, uma afirmação, né, pastor Simone, que diz assim: você só será um grande líder quando sua esposa disser que você é. Aí é pesado, né, pastor? Você pesado. Só será um grande líder quando seus filhos disserem que você é. Ou quando seus vizinhos disserem que você é. Aí você será, porque como o senhor disse, né, vestir a roupa de crente e ir lá para fora é muito fácil, né? Nós temos que aprender a ser sal fora do saleiro. Ser sal dentro do saleiro é muito fácil. Meu pastor, é um prazer muito grande ter o senhor aqui. Nós ficaríamos aqui batendo esse papo gostoso aqui até mais tarde, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa querida irmã Adria, ali da Casa e Distribuidora Adria, comercial e distribuidora Adria. Quando você pensar em fazer as suas compras para a sua casa, você vai ali, você encontra material de limpeza, você encontra ali frios, você encontra refrigerantes, distribuidora de gás e de água, tá bom? Quando você precisar, ali no Jesus Me Deu, você que mora aí próximo aí, Novo Israel, Santa Marta, Rio Piorini, Parque São Pedro, quando você precisar, acabou o meu gás, ligue ali para o comercial e distribuidora da Casa da Adria. O número que você vai ligar é 981 26 9260, 91 26
9260, e também mandar um abraço aqui pro meu amigo pastor, né, que mora bem aqui ao lado de casa. Ele tem um bolo maravilhoso, que inclusive daqui a pouco, viu, bolo pastor? Do pastor, né? Nós vamos provar o bolo do pastor aqui na rua 10, aqui do Manoa. Você entra ao lado do Frios, ali do Império dos Frios, você vai ver uma placa ali, bolo do pastor. É maravilhoso, venha provar e venha ser abençoado. Meu pastor, muito obrigado pela sua presença aqui, muito gostoso, palavras que vêm do coração de Deus, palavras fortes, firmes. Volta hoje para Jesus. As pessoas, eu tenho visto alguns pregadores na internet, meu pastor, pregando um Deus que está com um cajado de ferro na mão, esperando o filho pecar para ele meter o cajado na cabeça. Eu prego um Deus que ele está de braços abertos esperando você voltar. Eu prego um Deus que é semelhante àquele pai do filho pródigo, que estava na porta, quando ele viu o filho, ele não pegou um cabo de vassoura nem um chicote. Ele estendeu a sua mão, beijou e o abraçou e fez uma festa tremenda. Ele não disse, fica 3 meses aí de disciplina, depois tu entra. Não, ele disse, vem, e festejou ali com os seus servos e todos que estavam na casa. Muito obrigado a pastora Lia, muito obrigado pastor Sérgio. Amém. Que Deus em Cristo. Você quer mandar mais um alô para alguém aí? Aproveite aí. Quero só agradecer aqui os meus irmãos, irmã Rosa, irmão Pedro, né, que nos ouve, pastor Rodrigues, né, que está lá em Belém do Pará, né, acompanhando a sua esposa, né, a sua sogra. Que Deus abençoe pastor Rodrigues. Pastor Rodrigues, ele é um amigo na fé. Na verdade, ele é meu pai na fé. Amém. Nos momentos mais difíceis da minha caminhada, foi ele que tem me ajudado, tem me sustentado nesse ministério, né? Então, assim, a gente é muito grato. É claro que tem muitos outros que a gente poderia estar citando aqui, mas assim, como o tempo é curto, se a gente fosse fazer uma relação que a gente tem aqui, de pessoas amigas, mas se sintam abraçados, meus irmãos, meus amigos, aqueles que eu não citei o nome, mas não se sintam inferiorizados. Você é amado demais do Senhor. Como o pastor João falou, nós servimos a um Deus de amor. E por ele ser um Deus de amor, e não levou em consideração a um pedido de uma pessoa que estava moribunda numa cruz, que disse, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Ele não quis saber se o camarada participava da escola bíblica, se celebrava a ceia do Senhor. Foi batizado? Se foi batizado, não. Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia. Mostrando para nós que a graça de Deus, ela é imerecida, porque assim como o apóstolo Paulo nos ensina, onde abundou um pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Volta para Jesus, meu irmão, que ele está aguardando você. Muito obrigado. Esse foi o nosso Café com Fé de hoje, todo especial. Pastor Sérgio, você que mora aqui nas redondezas, aqui do Manoa, do Monte das Oliveiras, Santa Elvina, quiser fazer uma visitinha, ali é a Avenida Roxana Bonege, número 1735. Número 1735, ali na Ceia, Comunidade Evangélica Internacional do Avivamento, e você vai ser grandemente abençoado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo Café com Fé.